Milionário, abandona a noiva no altar, mas anos depois, ele a descobre criando quadrigêmeos e tenta reivindicá-los, apenas para ficar surpreso com sua resposta inesperada. Antes de mergulharmos na história, curta e comente número 1 abaixo para nos informar de onde você está assistindo. Aproveitem a história, pessoal. Ana estava na suíte nupcial, ajustando o véu, enquanto sua melhor amiga, Emily, tentava confortá-la. A cerimônia já deveria ter começado. Ele ama você, Ana. Ele está atrasado porque quer que tudo seja perfeito, disse Emily, embora nem ela parecesse totalmente convencida. Mas Ana sabia que algo estava errado. James não era do tipo que se atrasava. Ela olhou para o relógio novamente, sentindo um aperto no peito. Cada segundo parecia uma eternidade. Finalmente, o padre entrou na sala. Sua expressão solene confirmou os piores temores de Ana. Sinto muito, senhorita. Ana, recebemos a notícia de que James não virá. As palavras atingiram Ana como um golpe. Ela sentiu as pernas enfraquecerem, mas segurou-se na mesa. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, manchando sua maquiagem. Isso não pode ser. Deve ser um erro, disse ela, com a voz trêmula. Sem esperar resposta, Ana saiu correndo da igreja. Olhares curiosos dos convidados a seguiram, enquanto ela corria pelo corredor. A humilhação foi avassaladora, mas a dor foi ainda maior. Quando chegou ao estacionamento, ela parou, procurando desesperadamente por James, mas ele não estava lá. Ela olhou para o céu, tentando controlar as lágrimas, mas tudo o que conseguia sentir era humilhação e dor. Perguntas inundaram sua mente como uma tempestade. Por quê? O que ela fez de errado? E então, ela se lembrou de uma conversa que tiveram 2 semanas antes. Ela se lembrava vividamente da expressão distante no rosto dele, enquanto ele segurava a mão dela. Tem certeza que quer isso? Ele perguntou de repente, quebrando o silêncio. Claro que sim, respondeu Ana confusa. Nós nos amamos, não é? James hesitou, mas, eventualmente, sorriu. Era um sorriso frágil, que Ana não reconheceu como um aviso naquele momento. De volta ao presente, Ana estava sentada na calçada, com o vestido branco ao seu redor. Lágrimas rolaram silenciosamente pelo seu rosto. A humilhação e a dor eram insuportáveis. Ela queria desaparecer. Do outro lado da rua, escondido num carro, James observava-a. Ele segurou o telefone nas mãos, repetindo mentalmente as palavras de sua mãe. Esse casamento não é o que você precisa, James. Pense no seu futuro. Esse casamento nunca daria certo. Ele baixou o olhar, lutando contra a culpa. Ele sabia que o que tinha feito era imperdoável, mas não teve coragem de enfrentar Ana ou as expectativas que todos depositavam nele. Ana enxugou as lágrimas, respirou fundo e tomou uma decisão. Ela iria embora. Ela não deixaria ninguém vê-la como uma vítima. Enquanto isso, James permaneceu no carro, observando-a de longe, sabendo que aquele momento era apenas o começo de algo que ele nunca poderia desfazer. No dia seguinte ao casamento desastroso, Ana deixou a cidade. Não houve despedidas, nem explicações, nem confrontos. Ela simplesmente pegou um ônibus com destino a algum lugar longe de tudo e de todos. A cada quilômetro percorrido, as lembranças do dia anterior a esmagavam ainda mais. Mas ela sabia que precisava seguir em frente. Ficar não era uma opção. Os primeiros meses foram difíceis. Ana alugou um pequeno quarto numa cidade desconhecida, começou a trabalhar num café e tentou, dia após dia, reconstruir a sua vida. Mas a dor persistiu, juntamente com a sensação de fracasso. Tudo parecia desmoronar, até que um dia, algo inesperado mudou sua vida para sempre. 2 meses depois, Ana vinha se sentindo estranha há semanas. Enjoos matinais, cansaço extremo e uma sensação constante de que algo estava diferente. Ela culpou o estresse
e o peso de tudo que passou, até que, num momento de dúvida, comprou um teste de farmácia. Naquela noite, no pequeno banheiro de seu apartamento, Ana ficou olhando para a confirmação. O teste foi positivo. Seu coração disparou. Ela sentiu uma mistura de medo e alegria. Parte dela entrou em pânico com a ideia de criar um filho sozinha, sem apoio, sem família por perto. Mas, ao mesmo tempo, um inesperado senso de propósito tomou conta. Este bebê foi sua segunda chance. Um motivo para continuar. Os dias que se seguiram foram de adaptação. Ana marcou uma consulta médica e a realidade começou a se instalar. Mas nada a preparou para o momento em que o médico, com um sorriso gentil, olhou para o monitor de ultrassom e disse: "Parabéns, Ana. São 4 horas." Ela piscou, confusa. 4? Quádruplos. Respondeu o médico calmamente. Ana sentiu o mundo girar. Foi muito mais do que ela esperava. Muito mais do que ela pensava que poderia suportar. "Serei capaz de fazer isso?" Ela perguntou, sem perceber que havia falado em voz alta. O médico simplesmente sorriu. "Você descobrirá que as mães sempre encontram um jeito." Com a notícia da gravidez, Ana sabia que precisava mudar tudo. Seu pequeno quarto não era mais suficiente. Ela economizou cada centavo que ganhou no café e conseguiu alugar uma casinha modesta na periferia da cidade. Era pequeno, mas suficiente para ela e seus futuros filhos. Enquanto isso, as pessoas ao seu redor começaram a notar sua força. Mesmo grávida de 4 filhos, Ana trabalhava o máximo que podia. Ela equilibrou seu tempo entre consultas médicas, trabalho e preparação da casa. Cada pequena conquista foi mais um passo em sua nova jornada. Mas houve dias difíceis, noites em que ela chorou sozinha, sentindo o peso de tudo isso. Havia dúvidas, medos e aquela pergunta recorrente: se James soubesse, ele se importaria? Ela afastava o pensamento toda vez que ele surgia, concentrando-se apenas no que precisava ser feito. A notícia dos quadrigêmeos, por mais chocante que fosse, deu a Ana novas forças. Ela sabia que se tivesse sobrevivido ao que passou, poderia enfrentar qualquer coisa. Seus filhos seriam sua prioridade, e ninguém, nem mesmo James, poderia mudar isso. Os meses passaram mais rápido do que Ana esperava. Entre as visitas ao hospital e a organização da casa, ela mal teve tempo de processar tudo. Então, chegou o dia. O parto foi complicado, mas os 4 bebês nasceram saudáveis. Ao segurar cada um deles nos braços, Ana sentiu algo que nunca havia experimentado antes: amor puro. Esse momento apagou quaisquer dúvidas remanescentes. A partir de então, ela sabia que faria o que fosse necessário por eles. Se você está gostando da jornada de Ana até agora, clique no botão curtir e compartilhe sua opinião nos comentários. O que você faria na situação dela? 5 anos se passaram, e Ana se adaptou à vida de mãe solteira de quadrigêmeos. A casa, antes silenciosa, agora estava cheia de risadas, caos e brinquedos espalhados por toda a parte. Cada um dos meninos tinha uma personalidade única. Lucas era o curioso, sempre fazendo perguntas. Noah era tímido, mas incrivelmente afetuoso. Liam era o piadista, sempre fazendo todo mundo rir. E Oliver era o pequeno líder, sempre organizando seus irmãos em suas travessuras. A rotina era exaustiva, mas Ana se sentia realizada. Ela trabalhou incansavelmente para sustentar sua família, conciliando vários empregos. Não importa o quão difícil fosse, ela nunca reclamou. Cada sorriso de seus meninos era um lembrete de por que ela continuava. Mas a vida nunca é previsível. Numa tarde comum, enquanto levava os meninos para brincar no parque, Ana viu alguém que nunca esperava ver. Ela congelou no lugar, seu coração disparado. Tiago estava lá. Ele estava sentado em um banco conversando com alguém, mas sua expressão mudou quando seus olhos encontraram os de Ana. Ele olhou para os 4 meninos brincando nas proximidades
e a semelhança não deixou dúvidas. O reencontro que Ana temia acabara de acontecer. Ana congelou no lugar, os olhos fixos em James, enquanto seus filhos brincavam inocentemente no parquinho. Ele estava a apenas alguns metros de distância, mas para ela parecia uma eternidade. O tempo parecia ter parado. James estava olhando diretamente para ela, mas rapidamente desviou o olhar para os meninos correndo pela grama, rindo e correndo para o escorregador. A semelhança deles com ele era inegável. Ana sentiu seu coração disparar. Ela precisava sair antes que James pudesse se aproximar dela. Agarrando sua bolsa e tentando esconder o nervosismo, ela chamou os meninos. Lucas, Noah, Liam, Oliver, vamos. É hora de ir para casa, disse ela, com a voz um pouco mais alta que o normal. Os meninos protestaram, claro, pedindo mais tempo para brincar, mas o tom firme de Ana foi suficiente para convencê-los. Eles começaram a reunir seus brinquedos, espalhados pelo parque, enquanto Ana os incentivava a se apressarem. Mas antes que pudesse dar outro passo, ouviu uma voz firme atrás dela. Ana! Ela congelou. Esse som, familiar e carregado de incerteza, fez seu estômago revirar. Lentamente, ela se virou, encontrando o olhar intenso de James. Ele parecia visivelmente confuso, mas havia algo mais em sua expressão. Um misto de surpresa e descrença. James! Ela murmurou, tentando parecer indiferente, mas falhando miseravelmente. Eles são seus filhos? Ele apontou para os meninos, que ainda estavam preocupados com seus brinquedos. Ana hesitou, seu rosto ficando quente. Ela sabia que não poderia evitar essa conversa para sempre. Sim, eles são meus filhos, respondeu ela, tentando manter a voz firme. James deu um passo mais perto, seus olhos alternando entre ela e as crianças. Ele parecia processar a informação lentamente. Quantos anos eles têm? Ele perguntou, embora a resposta já fosse óbvia. Ana mordeu o lábio, tentando manter a calma. 5. A expressão de James mudou. Foi como se ele tivesse levado um soco no estômago. Ele abriu a boca para dizer algo, mas fechou novamente, ainda tentando absorver a situação. Eles são meus? A pergunta saiu como um sussurro. Ana sentiu o chão desaparecer debaixo dela. Ela havia se preparado mentalmente para esse momento durante anos, mas agora que ele estava aqui, ela não sabia o que dizer. Ela decidiu ser direta. Sim, James, eles são seus. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. James passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que Ana lembrava bem. Ele olhou novamente para os meninos, que agora a observavam com curiosidade, sentindo que algo estava acontecendo. Por que você não me contou? Ele perguntou, seu tom agora mais pesado, uma mistura de raiva e mágoa. Você me deixou, James, Ana disse, cruzando os braços na tentativa de se proteger. Você foi embora sem explicação. Eu estava sozinha, humilhada e grávida. O que você esperava que eu fizesse? James piscou algumas vezes, tentando encontrar as palavras para responder, mas permaneceu em silêncio. Ele sabia que ela estava certa. Ele não tinha desculpa. Preciso conhecê-los, disse ele, quebrando o silêncio. Ana instintivamente recuou. Não é tão simples, James. Eles não sabem quem você é. E por que não? Eu sou o pai deles. Essas palavras ecoaram na mente de Ana, provocando uma onda de raiva e dor. Ela deu um passo à frente, olhando-o diretamente nos olhos. Pai. Você não tem ideia do que significa ser pai, James. Você não estava lá quando eu passei noites sem dormir me perguntando como pagar as contas. Você não estava lá quando eu tive que cuidar de 4 bebês ao mesmo tempo, sozinho. Pai? Não me faça rir. James engoliu em seco, mas se manteve firme. Ele sabia que Ana estava certa, mas não podia deixar a conversa terminar ali. Eu sei que cometi um erro, mas isso não muda o fato de que eles também são meus filhos. Tenho o direito de conhecê-los, Ana.
Ana soltou uma risada amarga. Você desistiu desse direito no dia em que me deixou no altar. Enquanto os dois discutiam, Lucas, o mais curioso dos quádruplos, se aproximou e puxou o vestido da mãe. Mamãe, quem é esse homem? Ele perguntou, seus grandes olhos castanhos brilhando de curiosidade. Ana olhou para o filho, com o coração apertado. Antes que ela pudesse responder, James se ajoelhou na frente do garoto, seu rosto suavizando pela primeira vez desde que ele se aproximou. Olá, campeão. Meu nome é James, disse ele, oferecendo um sorriso hesitante. Lucas inclinou a cabeça, estudando o estranho. Você conhece minha mãe? James riu levemente, olhando para Ana antes de responder. Sim, eu quero. Ana respirou fundo e gentilmente empurrou Lucas para longe. Vá brincar com seus irmãos, querido. Mamãe estará aí em breve. Lucas hesitou, mas acabou obedecendo. Ana voltou-se para James, sua expressão severa retornando. Você não pode simplesmente aparecer e esperar que tudo seja resolvido. Não é assim que funciona. James balançou a cabeça. Não estou pedindo para consertar tudo agora. Mas não vou embora, Ana. Não desta vez. Ana sentiu uma onda de pânico. Ela sabia que James não era o tipo de homem que desistia facilmente. Depois daquele dia, Ana voltou para casa com os meninos, com o coração pesado. Enquanto os colocava na cama, ela não conseguia parar de pensar no que viria a seguir. Por mais que quisesse proteger seus filhos, ela sabia que seria impossível manter James afastado, agora que ele sabia a verdade. Do outro lado da cidade, James estava sentado em seu luxuoso apartamento, olhando pela janela. Ele pensou nos meninos, em Ana, e em como as coisas poderiam ter sido diferentes se ele tivesse feito outra escolha anos atrás. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu a necessidade de consertar as coisas. O que você acha? Ana deveria dar a James a chance de conhecer seus filhos. Deixe um like e compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Ana mal teve tempo de se recuperar do reencontro inesperado com James, quando poucos dias depois, alguém bateu em sua porta. Ela abriu, e lá estava ele novamente. Desta vez, ele parecia ainda mais determinado. Sua expressão era uma mistura de arrependimento e determinação. Ana, precisamos conversar, disse ele sem rodeios. Não temos nada para conversar, James. Ela respondeu, cruzando os braços. Eu não vou embora até que nós façamos isso. A tensão entre eles era palpável, e Ana sabia que não poderia evitar a conversa para sempre. Antes que ela pudesse fechar a porta, Lucas apareceu no corredor, observando com curiosidade. Mamãe, é o homem do parque. Ana tentou sorrir para o filho, mas James aproveitou o momento. Olá, campeão, disse ele, ajoelhando-se na altura de Lucas. Meu nome é Tiago. Lucas inclinou a cabeça, intrigado, mas Ana interveio rapidamente. Lucas, volte para o seu quarto, querido. Mamãe estará aí em breve, disse ela com firmeza. Assim que Lucas saiu, ela se virou para James. Sua irritação era clara. Você não pode simplesmente aparecer aqui e falar com eles, James. Ana, eles são meus filhos. Tenho o direito de conhecê-los. Ele retrucou, com a voz firme. Certo? Ela soltou uma risada amarga. Você desistiu disso quando me deixou no altar. Eu criei esses meninos sozinho. Você não sabe o que é perder o sono, sacrificar tudo por eles. E agora você acha que pode simplesmente aparecer como se nada tivesse acontecido? James respirou fundo, claramente tentando manter a compostura. Ele sabia que Ana estava certa em muitos aspectos, mas também sabia que não poderia desistir. Eu sei que cometi um erro. Não estou tentando justificar o que fiz, mas isso não muda o fato de que eles também são meus filhos. O coração de Ana apertou. Ela queria protegê-los de tudo, mas também sabia que James não era o tipo de homem que recuaria facilmente. O que você quer, Tiago? Ela perguntou exausta. Quero conhecê-los, passar tempo com eles. É pedir muito?
Ele olhou para ela com intenção genuína. É demais. Eles nem sabem quem você é. E não vou deixar você atrapalhar a vida deles. Ela respondeu com firmeza. James permaneceu em silêncio por um momento. Depois disse o que Ana mais temia. Se você não me der essa chance, vou levar isso ao tribunal. As palavras atingiram Ana como um golpe. O silêncio que se seguiu à saída de James da pequena casa de Ana foi quase ensurdecedor. Ele deixou claro que se ela não permitisse que ele fizesse parte da vida dos meninos, ele usaria todos os recursos legais disponíveis. Ana tentou manter a calma, mas sabia que o que estava por vir seria uma batalha difícil. Dias depois, chegou a convocação. James entrou com uma ação de custódia conjunta. Ana sentiu o chão desaparecer debaixo dela. Sua primeira reação foi de indignação. Ele estava ausente há 5 anos, e agora queria os direitos dos pais? Não fazia sentido para ela. Desesperada, Ana procurou ajuda. A primeira pessoa a quem ela recorreu foi Sophie, sua amiga de longa data e advogada experiente. Sentados na pequena cozinha de Ana, discutiram suas opções. Ana, precisamos ser realistas. Ele tem dinheiro, recursos e uma equipe jurídica poderosa. Mas você tem algo que ele não tem: um histórico de dedicação. Você esteve ao lado dos meninos todos os dias, disse Sophie, revisando o documento de intimação. E se isso não for suficiente? Ana perguntou, segurando uma xícara de café com as mãos trêmulas. Será. Lutaremos com tudo o que tivermos. O primeiro passo é construir a sua defesa. Reuniremos provas, depoimentos, o que for preciso para mostrar que você é a melhor pessoa para cuidar deles. Ana assentiu, mas o peso da batalha iminente ainda a pressionava. Ela sabia que tinha que proteger seus filhos a todo custo. Quando chegou à audiência inicial, Ana entrou no tribunal com Sophie ao seu lado. Do outro lado, James estava com seu advogado e, para a surpresa dela, Margaret, sua noiva. Uma onda de raiva tomou conta de Ana quando ela a viu. Margaret parecia perfeitamente à vontade, como se este fosse apenas mais um evento social. O advogado de James abriu os argumentos. Ele enfatizou que James tinha os recursos para proporcionar aos meninos uma vida melhor, educação de qualidade, estabilidade financeira e um ambiente seguro. Enquanto ele falava, Ana sentiu um aperto no peito. As palavras foram polidas e bem ensaiadas, mas ela sabia que a realidade estava longe do que afirmavam. Quando chegou a vez de Sophie, ela falou com confiança. Meritíssimo. Minha cliente dedicou sua vida aos filhos. Ela os criou sozinha, enfrentando dificuldades que a maioria teria dificuldade em suportar. O Sr. James pode ter recursos financeiros, mas a senhorita Ana tem algo muito mais valioso: um vínculo emocional construído através de anos de amor, sacrifício e dedicação inabalável. O juiz ouviu atentamente ambas as partes e, após a audiência, decidiu que era necessária uma investigação mais aprofundada antes de se chegar a uma decisão. Ele ordenou que uma assistente social visitasse as casas de Ana e James para avaliar as condições de vida. Após a audiência, James abordou Ana no corredor. Ele parecia cansado, mas determinado. Não quero tirar os meninos de você, Ana. Só quero fazer parte da vida deles, disse ele calmamente. Você diz isso agora, mas levar isso a tribunal foi ideia sua. Essa não é a ação de alguém que quer resolver as coisas pacificamente, respondeu ela, sua raiva mal disfarçada. Margaret apareceu atrás dele, colocando a mão em seu ombro. Estamos apenas tentando garantir que os meninos recebam o que merecem, disse Margaret com um sorriso frio. O sangue de Ana ferveu. O que eles merecem é estabilidade e amor, coisas que sempre lhes dei. Não preciso de conselhos seus, Margaret. Sem esperar por uma resposta, Ana se virou e foi embora,
fazendo o possível para ignorar a sensação de que a batalha estava longe de terminar. Se você acha a luta da Ana inspiradora, dê um like e comente número 1 para mostrar seu apoio à força dela. Nos dias que se seguiram, a tensão aumentou. A presença de Margaret tornou-se mais intrusiva. No início, ela começou a aparecer nos eventos escolares dos meninos, sempre impecavelmente vestida, sorrindo para os outros pais e tentando fazer amizade com os professores. Então, começaram a circular rumores de que Ana era uma mãe negligente, claramente uma narrativa espalhada por Margaret. Vamos nos divertir um pouco com quem só lê os comentários. Digite pizza nos comentários. Só quem chegar até aqui vai entender. Agora, vamos continuar a história. A situação piorou quando os rumores chegaram à mídia. Começaram a aparecer artigos retratando James como um pai dedicado, tentando recuperar o tempo perdido, e Ana como uma mãe que não cooperava e se recusava a compartilhar as responsabilidades parentais. Ana sentiu a dor do julgamento público, mas recusou-se a desistir. Sophie, porém, percebeu que a interferência de Margaret ia além de uma simples fofoca. Durante uma conversa com Ana, ela compartilhou suas suspeitas. Margaret não está apenas tentando ajudá-lo. Ela tem algo a ganhar com isso. James pode não perceber, mas ela está manipulando a situação para garantir que você perca os meninos, disse Sophie. Você acha que ela quer mais do que isso? Ana perguntou surpresa. Tenho certeza. Se ela conseguir tirar você de cena, ela terá James completamente sob seu controle. Isso tem mais a ver com poder do que com amor, afirmou Sophie. Ana sabia que Sophie estava certa. Margaret era perigosa, e subestimá-la seria um erro. A visita da assistente social foi outro momento tenso. Ana preparou sua casa meticulosamente, garantindo que tudo mostrasse o quanto seus filhos estavam felizes e bem cuidados. Durante a entrevista, os meninos falaram abertamente sobre suas rotinas, as brincadeiras que faziam e o amor que recebiam da mãe. A assistente social pareceu impressionada com a dedicação de Ana, mas Ana sabia que ele também visitaria James. Na casa de James, a cena era bem diferente. Margaret havia organizado tudo para parecer perfeito. O quarto das crianças estava impecável, cheio de brinquedos caros que os meninos nunca tinham visto antes. Durante a entrevista, James tentou parecer relaxado, mas o comportamento controlador e as respostas ensaiadas de Margaret chamaram a atenção da assistente social. Seu comportamento levantou suspeitas. Quando o relatório chegou, nenhuma decisão final havia sido tomada. Mas Ana sentiu uma pequena vitória ao perceber que a verdade sobre Margaret estava começando a vir à tona. Mesmo assim, a pressão não diminuiu. James continuou a insistir que queria fazer parte da vida dos meninos, enquanto Margaret fazia tudo o que podia para prejudicar Ana. A batalha estava longe de terminar, e Ana sabia que precisaria de todas as suas forças para proteger seus filhos. O dia do julgamento havia chegado, e Ana não havia dormido na noite anterior. Ela se preocupava com os meninos, com o futuro deles e com o que estava por vir. Ao chegar ao tribunal com Sophie ao seu lado, ela respirou fundo ao notar a sala lotada. Dezenas de olhos se voltaram para ela, mas Ana permaneceu firme. Ela não poderia demonstrar fraqueza agora. Do outro lado da sala, James estava sentado ao lado de Margaret e de seu advogado. Ele parecia calmo, mas Ana sabia que ele também estava nervoso. Margaret, no entanto, exalava confiança. Sua postura, seu olhar, tudo nela parecia declarar que já havia vencido a batalha. O juiz iniciou a audiência, analisando o relatório apresentado pela assistente social. Ana ouviu atentamente enquanto Sophie apresentava sua defesa, destacando os anos de dedicação que Ana havia dedicado como mãe solteira. Foi uma história de sacrifício e amor incondicional, algo que Ana sabia ser a sua verdade mais profunda.
Mas quando o advogado de James começou a falar, o tom mudou completamente. Ele argumentou que James tinha os meios e recursos para proporcionar uma vida melhor aos meninos, pintando um quadro de estabilidade, conforto e oportunidades, coisas que ele afirmava que Ana não poderia oferecer no mesmo nível. Enquanto ouvia, Ana sentiu um nó na garganta. Ela sabia que o argumento de James era forte, mas também sabia que o vínculo emocional que compartilhava com os filhos era algo que o dinheiro nunca poderia comprar. Quando foi a vez de James ser questionado, Sophie se levantou, ajustando o blazer. Ela começou com perguntas diretas. Sr. James, você poderia nos dizer por que escolheu se afastar de Ana há 5 anos? Tiago hesitou. O silêncio na sala tornou-se quase tangível antes que ele finalmente respondesse. Minha mãe. Minha mãe me convenceu de que não era o momento certo. Ela disse que o casamento seria um erro, que eu precisava me concentrar na minha carreira. Um murmúrio se espalhou pelos espectadores na sala do tribunal. Ana sentiu o rosto corar de raiva. As palavras de James confirmaram o que ela temia. Ele não tomou a decisão sozinho. Sophie não perdeu tempo, pressionando ainda mais. Então, você deixou Ana no altar porque sua mãe influenciou você. Está correto? James respirou fundo, visivelmente desconfortável. Sim, mas a decisão final foi minha. Eu escutei o que ela disse. Sophie sustentou seu olhar com firmeza antes de continuar. E Margaret? Ela teve algum envolvimento nessa decisão? James piscou, pego de surpresa pela pergunta. Ele olhou para Margaret, que manteve uma expressão neutra, embora houvesse um lampejo de desconforto em seus olhos. Ele balançou a cabeça. Não, Margaret não teve nada a ver com isso. Sophie recuou, mas Ana sentiu que havia mais para descobrir. A menção de Margaret deixou uma tensão no ar, algo que ninguém parecia pronto para abordar naquele momento. Quando Ana assumiu o banco das testemunhas, a atmosfera mudou novamente. Ela falou sobre os sacrifícios que fez, como criou os meninos sozinha, sem apoio, e o amor que sentia por eles. Fiz tudo o que pude para dar aos meus filhos uma vida feliz e segura. Posso não ter muito, mas sempre dei tudo de mim. Esses meninos são a razão pela qual continuo, todos os dias. As palavras de Ana trouxeram lágrimas aos olhos de várias pessoas no tribunal. Até James parecia abalado. Mas Margaret parecia inquieta, sussurrando algo para o advogado de James. Sentindo a tensão crescente, o juiz pediu um recesso. Quando a sessão foi reiniciada, Sophie solicitou a convocação de uma nova testemunha. As portas do tribunal se abriram, revelando uma figura que Ana não via há anos. Evelyn, a ex-governanta da família de James. Ela entrou devagar, apoiada em uma bengala, mas com um olhar determinado. James ficou visivelmente tenso, enquanto Margaret desviava o olhar. Evelyn tomou posição e começou a falar. Ela contou seus 20 anos de serviço à família de James e descreveu o que testemunhou nos dias que antecederam o casamento. Sua voz estava calma, mas suas palavras tinham um peso imenso. A mãe de James manipulou toda a situação. Ela o convenceu de que Ana não era boa o suficiente para sua família. Ela usou seus medos contra ele, dizendo que o casamento arruinaria sua carreira e que Ana não tinha a posição social que eles esperavam. As revelações causaram agitação na sala. Ana sentiu seu coração apertar enquanto ouvia. Embora ela sempre tivesse suspeitado disso, ouvir a confirmação doeu mais do que ela esperava. Evelyn continuou, detalhando as conversas que ouviu e como a mãe de James controlava todos os aspectos de sua vida. Mas então, Evelyn fez uma pausa antes de revelar algo ainda mais chocante. Margaret também estava envolvida. Ela era próxima da mãe de James e apoiava a ideia de que ele deveria ficar longe de Ana. Ela encorajou sua decisão. O silêncio na sala foi imediatamente quebrado por murmúrios.
James virou-se para Margaret, atordoado. Ele parecia lutar para processar o que acabara de ouvir. "Isso não é verdade!" Margaret exclamou, levantando-se abruptamente. O juiz bateu o martelo pedindo ordem. James virou-se para Margaret, com os olhos cheios de dúvida. "Você sabia de tudo isso?" Ele perguntou, sua voz baixa, mas carregada de descrença. Margaret tentou negar, mas o nervosismo em sua expressão atraiu. A testemunha foi dispensada, mas o impacto de suas palavras permaneceu. A sessão foi encerrada para que o juiz pudesse analisar as novas informações. Ana saiu do tribunal com Evelyn ao seu lado, tentando processar tudo o que havia acontecido. O peso de anos de dor parecia finalmente ser reconhecido, mas ela sabia que a luta ainda não havia terminado. Do outro lado do corredor, James ficou paralisado. Ele parecia perdido, como se o chão tivesse desmoronado embaixo dele. Margaret tentou afastá-lo, mas ele a rejeitou, claramente abalado. Enquanto Ana se afastava, ela ouviu Margaret discutindo com James. As palavras foram abafadas, mas ela percebeu que as coisas estavam desmoronando entre eles. Apesar do alívio de ver a verdade começar a surgir, Ana sabia que a batalha estava longe de ser vencida. Você acha que James mudará depois de aprender a verdade? Clique no botão curtir e compartilhe suas previsões nos comentários abaixo. Após a turbulência no tribunal, as coisas começaram a mudar. James era diferente, e Ana não podia ignorar isso. Começou a aparecer regularmente para visitas supervisionadas, sempre trazendo algo especial para os meninos. Nem sempre eram brinquedos caros, mas itens atenciosos que demonstravam esforço genuíno. Um livro que Lucas adorava, uma bola de futebol para Liam, lápis de cor para Noah e um quebra-cabeça que fascinou Oliver. No início, os meninos foram cautelosos, mas a paciência de James começou a abrir caminho para uma conexão genuína. Ele os ouvia, participava de suas brincadeiras e até se sentava no chão para ajudar a montar quebra-cabeças ou fazer desenhos. Ana observava à distância, sempre alerta, mas não podia negar que a risada dos meninos era genuína e desprotegida. Uma tarde, James trouxe uma pipa para ensinar os meninos a empiná-la. Ana não pôde deixar de observar mais de perto. O vento estava perfeito, e os meninos correram pelo parque, tentando manter a pipa no ar, enquanto James os animava. Liam, sempre o mais competitivo, conseguiu mantê-lo voando por mais tempo e gritou de alegria. James deu-lhe um abraço entusiasmado, e Ana viu algo que nunca pensou que veria. James parecia genuinamente feliz. Com o passar das semanas, Ana percebeu que os esforços de James não eram passageiros. Ele começou a se interessar pelo dia a dia dos meninos, perguntando sobre suas aulas, amigos e até mesmo suas pequenas dificuldades. Ele levou Noah para uma aula de arte. Encorajou Oliver enquanto ele dominava palavras novas e complicadas, e comemorou o progresso de Lucas em um jogo de matemática. Esses momentos não foram grandiosos, mas mostraram que James estava genuinamente presente. Apesar disso, Ana permaneceu cautelosa. Ela sabia que, por mais comprometido que James parecesse, havia um histórico de decepções que não podia ser ignorado. Mesmo assim, foi impossível não notar a transformação. Uma noite, enquanto arrumava a cozinha depois do jantar, James se aproximou e começou a ajudá-la em silêncio. Quando ele finalmente falou, sua voz era baixa, quase um sussurro. "Obrigado por me deixar fazer parte da vida deles, Ana. Sei que é mais do que mereço." Ana parou por um momento, segurando um prato na mão. Ela queria dizer algo sarcástico, algo para lembrá-lo de que ainda havia muito o que compensar. Mas quando olhou para ele, viu sinceridade. Ele não era o James confiante e arrogante que ela conheceu. Ele era um homem tentando fazer a coisa certa, mesmo que fosse tarde demais. "Eles estão felizes. Isso é o que importa," ela respondeu, voltando-se para a pia.
Mas no fundo, ela sabia que também estava feliz ao ver os filhos sorrirem. Com o passar do tempo, a presença de James tornou-se natural para os meninos. Lucas foi o primeiro a chamá-lo de papai, espontaneamente durante uma partida. James congelou, claramente comovido, mas não deu muita importância a isso. Ele simplesmente sorriu e continuou jogando bola com eles. Logo, os outros seguiram o exemplo de Lucas, e Ana percebeu que algo genuíno estava acontecendo. Mesmo com esse vínculo crescente, Ana não perdeu a independência. Ela continuou a cuidar dos meninos sozinha, garantindo que seu papel de mãe fosse respeitado. Para sua surpresa, James pareceu entender isso e nunca ultrapassou os limites que ela estabeleceu. Ele ajudou, mas nunca interferiu. Numa noite particularmente tranquila, James trouxe um álbum de fotos. Ele o entregou a Ana, explicando que continha momentos de sua infância que queria compartilhar com os meninos. Ana folheava o álbum, enquanto James explicava cada foto, e os meninos ouviam atentamente. Foi um momento simples, mas mostrou a Ana que James estava tentando, não apenas com os meninos, mas também com ela. Enquanto tudo isso acontecia, Margaret recusou-se a aceitar a nova dinâmica. Após as revelações no tribunal, ela perdeu grande parte de sua influência sobre James, e isso a deixou furiosa. Não foi apenas a rejeição que doeu, foi a humilhação pública. Ela não suportava ver James construir um novo relacionamento com Ana e os meninos enquanto ela era deixada de lado. Margaret começou a planejar seu próximo passo. Durante semanas, ela reuniu informações, mexendo os pauzinhos nos bastidores para criar um plano que destruiria a frágil paz que se formava entre eles. Para ela, Ana era a culpada de tudo, e os meninos eram obstáculos que ela precisava eliminar para reconquistar James. À medida que Ana e James começaram a construir algo próximo da amizade, e os meninos se acostumaram com a presença do pai, Margaret agiu. Um dia, Ana recebeu uma ligação de um número desconhecido. Do outro lado, uma voz fria disse: "Você acha que essa paz vai durar? Espere e veja o que está por vir." Ana sabia exatamente de quem era a voz. Seu coração disparou, mas ela se recusou a demonstrar medo. Ela desligou sem responder e voltou para a sala, onde os meninos brincavam com James. Ela sabia que Margaret não desistiria facilmente, mas desta vez, Ana estava pronta para lutar. Enquanto isso, Margaret continuou tramando, determinada a atrapalhar o relacionamento entre James, Ana e os meninos. Para ela, a decisão do tribunal foi apenas temporária, e ela estava preparada para fazer o que fosse necessário para separá-los. Os dias de convivência entre James e os meninos começaram a moldar uma nova rotina. Ana, sempre vigilante, permitiu que ele passasse algum tempo com as crianças sob sua supervisão. James nunca reclamou das condições que ela impôs. Ele parecia genuinamente determinado a provar que poderia ser uma presença constante em suas vidas. No início, Ana manteve firmemente uma barreira emocional. Ela observou James interagir com os meninos, sempre atenta a sinais de que ele poderia ir embora novamente. Mas, com o passar das semanas, ficou cada vez mais claro que James estava fazendo um esforço genuíno para ser diferente. Ele não brincava apenas com os meninos. Ele prestou atenção nas pequenas coisas. Ele ajudou Lucas a construir um robô para um projeto escolar. Ensinou Liam a chutar uma bola com precisão, incentivou Oliver a superar seu medo de altura no parquinho e elogiou os desenhos de Noah, guardando-os cuidadosamente em uma pasta que sempre carregava consigo. Certa tarde, enquanto as crianças brincavam no quintal, James se ofereceu para ajudar Ana com o jantar. Ela hesitou no início, mas acabou cedendo. Ele parecia desajeitado para cortar legumes, mas não desistiu. "Nunca imaginei você na cozinha", disse Ana, sem esconder o tom de ironia. James riu, continuando a picar a cenoura de forma ineficiente.
Eu sei. Honestamente, nunca tive que fazer isso antes, mas acho que é hora de aprender. Você não acha? Ana observou-o por um momento antes de voltar a mexer a panela. Havia algo diferente nele, algo que ela não podia ignorar. Por mais que ela quisesse manter a guarda alta, ela não podia negar que os gestos simples e a paciência dele com os meninos estavam começando a mudar sua perspectiva. Naquela mesma noite, James surpreendeu a todos ao sacar um violão que trouxera. Ele sentou-se no sofá com os meninos reunidos ao seu redor e começou a brincar. As notas eram simples, mas precisas. Ele cantou uma música infantil que fez os meninos rirem, principalmente quando ele bagunçou a letra no meio. Parada na porta da cozinha, Ana se surpreendeu sorrindo apesar de tudo. Já fazia muito tempo que ela não via seus filhos tão relaxados e felizes. Com o passar das semanas, os meninos começaram a se relacionar com James de uma forma que Ana não havia previsto. Liam, sempre o mais reservado, começou a perguntar quando o pai voltaria, assim que ele fosse embora. Noah, o artístico, adorava mostrar seus desenhos para James, enquanto Lucas pedia para ele jogar videogame quase diariamente. Oliver, ainda tímido, seguiu James de perto, imitando seus gestos como se quisesse ser igual a ele. A mudança era inegável, mas Ana continuou a lutar com as próprias emoções. Parte dela estava feliz em ver os meninos criando memórias com o pai, mas outra parte dela ainda temia que tudo pudesse desmoronar. James parecia ter mudado, mas essa transformação seria permanente? Ela poderia perdoá-lo e deixá-lo se aproximar? Certa manhã, enquanto eles estavam no parque, James sentou-se ao lado de Ana em um banco. Os meninos estavam correndo, jogando frisbee uns para os outros. Ele suspirou e olhou para ela com uma expressão séria. Obrigado por me deixar estar aqui, Ana. Sei que não foi fácil me dar outra chance. Ela manteve os olhos nos meninos, mas respondeu honestamente. Não se trata de confiança, James. É sobre eles. Eles precisam de estabilidade, e não posso arriscar que você desapareça novamente. James assentiu, entendendo. Entendi. Mas estou aqui e não vou a lugar nenhum. Por mais que quisesse duvidar dele, Ana percebeu que até agora ele havia cumprido todas as promessas que fez desde que voltou. Talvez, apenas talvez, ele estivesse realmente comprometido em ser um pai presente. Uma noite, enquanto colocava os meninos para dormir, James sentou-se no chão do quarto, segurando um álbum de fotos antigo que trouxera. As crianças estavam curiosas para saber mais sobre a infância do pai, e ele parecia ansioso para compartilhar. Quando eu era criança, adorava construir coisas. Começou ele, folheando o álbum. Uma vez, meu pai me deu uma caixa de ferramentas de brinquedo e passei semanas tentando construir uma casinha no quintal. Claro, ela desabou depois da primeira chuva, mas foi a maior diversão que já tive. Os meninos riram e Lucas perguntou: Você pode construir algo conosco, pai? Tiago sorriu. Claro! Podemos começar no próximo fim de semana. Enquanto ele continuava contando histórias, uma lembrança em particular chamou a atenção de Oliver. James mostrou uma foto sua com um brinquedo de construção, e Oliver ficou cativado. Ele começou a fazer perguntas sobre como o brinquedo funcionava, e James explicou pacientemente cada detalhe. Da porta, Ana observou o brilho nos olhos de Oliver e sentiu o peso de um momento especial se formando. Depois que os meninos adormeceram, Ana interveio para apagar as luzes. James ainda estava sentado no chão, olhando para o álbum com um sorriso nostálgico. Obrigado por isso, disse ele sem erguer os olhos. Eles estão me dando algo que eu não sabia que precisava. Ana não respondeu imediatamente. Ela apenas assentiu e o deixou lá, enquanto saía da sala. No entanto, no fundo, ela sabia que algo dentro dela também estava mudando. Talvez fosse hora de reconsiderar o que ela achava impossível. Perdoá-lo. Na manhã seguinte,
James chegou com ferramentas e materiais para construir uma pequena casinha de madeira com os meninos. O quintal logo se encheu de risadas e do som desajeitado de marteladas, enquanto os quatro trabalhavam juntos. Da varanda, Ana não pôde deixar de sorrir. Isto foi mais do que apenas um projeto. Era um símbolo de algo maior que estava tomando forma. Apesar de todo o progresso, Ana ainda se conteve. Ela sabia que Margaret não estava completamente fora de cena e que algo poderia acontecer a qualquer momento para perturbar a frágil paz que estavam começando a construir. Mas, por enquanto, ela escolheu aproveitar o presente. Naquela noite, enquanto os meninos dormiam, Ana refletiu sobre todas as mudanças das últimas semanas. James não era mais o homem que ela conhecera anos atrás. Ele ainda tinha falhas, mas parecia genuinamente comprometido em ser uma parte ativa da vida dos filhos. Talvez fosse hora de baixar a guarda, pelo menos um pouco. Enquanto isso, Margaret, furiosa com a crescente proximidade entre James e Ana, continuou planejando seu próximo passo. Para ela, esse vínculo fortalecido era uma ameaça direta a tudo que ela construiu com James. Desta vez, ela estava determinada a não perder. Se você está torcendo por Ana e pelos meninos, dê um like e comente, número 1, para que saibamos que você é do time Ana. Os dias transcorreram com uma nova dinâmica na casa de Ana. Ela e James inesperadamente chegaram a uma coexistência amigável. Embora as barreiras emocionais ainda persistissem, as conversas pareciam mais naturais, e os momentos que compartilharam com os meninos revelaram que algo estava mudando. Ao contrário de antes, James mostrou paciência e esforço genuíno para ser uma figura presente sem forçar a entrada. Uma tarde, enquanto Ana preparava o almoço, James entrou na cozinha, segurando um envelope. Ana, posso falar com você um momento? Ela olhou para ele, ainda cautelosa, mas assentiu. Ele colocou o envelope no balcão sem falar a princípio. Quando ele finalmente o fez, sua voz estava mais calma do que ela esperava. Eu sei que me recusei a ajudar no passado, mas desta vez é diferente. Quero que você aceite isso, disse ele, deslizando o envelope na direção dela. Ana abriu e encontrou um cheque dentro. O valor foi significativo, suficiente para cobrir meses de contas e despesas dos meninos. Ela imediatamente balançou a cabeça. James, eu não preciso disso. Sempre consegui cuidar dele sozinha e continuarei fazendo isso. Ele ergueu as mãos num gesto de rendição, mas seu olhar permaneceu firme. Eu sei que você pode, Ana. Eu sei o quanto você trabalhou duro para dar tudo a eles. Mas isso não é apenas uma questão de dinheiro. É sobre eu realmente fazer parte da vida deles. Não quero que isso seja um fardo para você. Ela permaneceu em silêncio por um momento, considerando suas palavras. A versão antiga de James teria oferecido o dinheiro com arrogância, como se fosse a solução para todos os problemas. Mas agora, havia algo diferente nele. Não foi condescendência, foi humildade. Vou pensar sobre isso. Ela finalmente respondeu, dobrando o cheque e colocando-o de volta no envelope. James aceitou a resposta dela sem pressionar, algo que surpreendeu Ana. Ele estava realmente aprendendo a respeitar os limites que ela havia estabelecido. Com o passar das semanas, os esforços de James tornaram-se cada vez mais evidentes. Ele não estava apenas ajudando financeiramente. Ele estava ativamente envolvido na vida diária dos meninos. Ele os levava para a escola, ajudava nos deveres de casa e até aprendia com Ana como lidar com as pequenas crises do dia a dia, birras ou brinquedos quebrados. Para Ana, foi surpreendente ver alguém que antes parecia tão distante, agora tão engajado. Certa noite, depois de um longo dia, James e Ana sentaram-se na varanda enquanto os meninos dormiam. A lua iluminava suavemente o quintal, onde as ferramentas da construção da casinha de madeira ainda estavam espalhadas. Sabe, nunca imaginei que estaria aqui,
disse James, quebrando o silêncio. Ana olhou para ele, curiosa. O que você quer dizer? Aqui, com você, com eles. Durante anos estive tão focado no trabalho, nas expectativas das outras pessoas, que não via o que realmente importava. Agora que estou tentando consertar as coisas, fico me perguntando por que demorei tanto. Ana cruzou os braços, encostando-se no batente da porta. Às vezes, só percebemos o que importa quando quase perdemos tudo. James assentiu, mas havia algo mais em sua expressão. Ele hesitou antes de continuar. Ana, preciso te contar uma coisa sobre o que aconteceu no altar. Ela sentiu seu corpo tenso. Durante anos, ela carregou a dor daquele dia e, embora algumas feridas começassem a cicatrizar, outras ainda doíam. Mesmo assim, ela assentiu, sinalizando para ele continuar. Minha mãe não apenas me convenceu a cancelar o casamento, ela também. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Ela ameaçou cortar todo o apoio financeiro. Ela disse que se eu me casasse com você, estaria sozinho. Ana piscou surpresa. Então você me deixou porque estava com medo de perder o dinheiro dela? Não foi apenas o dinheiro. Ele respondeu rapidamente. Era tudo. Ela controlava todos os aspectos da minha vida. Eu era um covarde, Ana. Não queria enfrentar isso. Então fugi. Sei que nada disso desculpa o que fiz, mas você merece a verdade. Ana sentiu uma mistura de raiva e compreensão. As peças finalmente estavam se encaixando, mas isso não tornava a lembrança menos dolorosa. Você deveria ter me contado naquela época, disse ela, com a voz carregada de emoção. Poderíamos ter enfrentado isso juntos. Eu teria ficado ao seu lado. Eu sei, disse James, com os olhos cheios de arrependimento. Mas eu era jovem e estúpido. Fiz a escolha errada e pago por isso todos os dias. O silêncio entre eles era pesado, mas Ana sentiu algo dentro de si estalar. Não foi o tipo de verdade que apagou anos de dor, mas foi um passo. Um pequeno passo, talvez, mas um passo. Ela olhou para ele. Por dentro, não sei se algum dia poderei te perdoar totalmente, James. Mas pelo menos agora, sei o que realmente aconteceu. Ele assentiu, aceitando suas palavras humildemente. Isso é tudo que posso pedir. Na manhã seguinte, enquanto os meninos corriam para abraçar James ao vê-lo chegar, Ana observou à distância. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que algo estava realmente mudando para melhor. Ainda havia um longo caminho pela frente, mas talvez, apenas talvez, esta família estivesse finalmente começando a se unir. A sala do tribunal estava lotada mais uma vez. Ana chegou cedo, apertando com força a mão de Sophie, sua advogada e amiga. Ela respirou fundo, tentando manter a calma. Desde que descobriu a verdade sobre ter sido abandonada no altar, ela se sentiu menos à deriva, mas ainda não estava pronta para perdoar James totalmente. A tensão entre eles havia diminuído, mas o peso das batalhas legais ainda pesava sobre seus ombros. James chegou acompanhado de seu advogado. Havia algo diferente nele naquele dia. Ele parecia mais sério, mais focado. Ele não era o mesmo homem que Ana conheceu anos atrás. Margaret, por outro lado, estava visivelmente ausente. Sua ausência foi significativa, embora ninguém parecesse questionar o porquê. Ana presumiu que, após as revelações anteriores, Margaret optou por recuar para evitar mais humilhações. O juiz entrou e a audiência começou. Os advogados de ambas as partes apresentaram seus argumentos finais. Sophie, sempre perspicaz, enfatizou o vínculo emocional que Ana construiu com os meninos e como ela foi a única figura parental consistente em suas vidas. Já o advogado de James argumentou que ele agora estava comprometido em ser um pai presente e que seu envolvimento era essencial para o desenvolvimento dos filhos. Quando James foi chamado para testemunhar, Ana o observou atentamente. Ele falou com calma, admitindo seus erros
e assumindo a responsabilidade por suas escolhas. Ele reconheceu as dúvidas de Ana, mas expressou sua determinação em ganhar a confiança dela e de seus filhos. Não espero que Ana me perdoe imediatamente, disse ele. Mas estou aqui porque quero ser o pai que meus filhos merecem, e não vou desistir deles. As palavras de James ecoaram pela sala. Ana sentiu uma onda de emoção, mas não deixou transparecer. Ainda era difícil acreditar plenamente nas suas intenções, mas ele parecia sincero. Quando chegou a vez de Ana falar, ela se levantou, ajeitando o vestido com as mãos trêmulas. Sua voz, no entanto, era firme. Durante 5 anos, fui tudo o que meus filhos tiveram. Criei-os sozinha, enfrentando desafios que só uma mãe solteira poderia entender. Eles são minha prioridade absoluta e sempre farei o que é melhor para eles. Se isso significa permitir que James faça parte de suas vidas, estou disposto a considerar isso. Mas deixe-me ser claro: minha confiança não será dada livremente. O juiz ouviu atentamente, avaliando as declarações de ambos os lados. Após algumas horas de deliberação, ele voltou com sua decisão. A custódia primária permanecerá com a senhora Ana. No entanto, o Sr. James receberá visitas regulares e participação ativa na educação dos filhos. Espera-se que ambos os pais trabalhem juntos para garantir o bem-estar de seus filhos. Ana sentiu uma mistura de alívio e incerteza. Foi a decisão mais equilibrada, mas ela ainda se preocupava com o que isso significaria a longo prazo. James, por outro lado, parecia grato. Ele olhou para Ana com um pequeno sorriso, que ela retribuiu com um breve aceno de cabeça. Após a audiência, quando todos estavam saindo do tribunal, Margaret apareceu inesperadamente. Ela ficou com uma expressão séria, os olhos fixos em James. Você realmente acha que pode ser esse pai perfeito agora? Ela perguntou, seu tom cheio de sarcasmo. James encontrou o olhar dela, sua expressão calma. Vou tentar, e é isso que importa. Margaret riu, mas havia amargura em sua voz. Boa sorte com isso. Você está sozinho agora. Ela se virou e foi embora, deixando claro que havia terminado este capítulo. Para Ana, foi um alívio vê-la partir. Sem a interferência de Margaret, as coisas poderiam finalmente avançar sem manipulação ou drama. Mais tarde, naquele mesmo dia, James foi à casa de Ana. Ele queria ver os meninos, mas também sentia necessidade de falar com ela. Quando ele chegou, os meninos o cumprimentaram com abraços, já acostumados com a presença do pai. Ana, porém, ficou na cozinha, observando silenciosamente a distância. Depois que as crianças foram para o quarto, James se aproximou. Ele parecia hesitante, mas determinado. Ana, posso falar com você? Ela assentiu e o levou para a sala. Eles se sentaram no sofá e ele começou a falar. Quero agradecer por me deixar fazer parte da vida dos meninos. Sei que não tem sido fácil para você, mas há mais uma coisa que preciso dizer. Ana franziu a testa, curiosa e cautelosa. O que é? James respirou fundo antes de responder. Eu ainda amo você. Sempre amei. Sei que é tarde demais para dizer isso, mas precisava que você soubesse. Vamos nos divertir com quem só lê os comentários. Digite milkshake nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora, vamos voltar à história. Suas palavras pegaram Ana desprevenida. Ela olhou para ele, tentando processar o que ele acabara de dizer. Durante anos, ela carregou a dor do abandono dele, mas também traços do amor que um dia sentiu por ele. Ouvir isso agora a deixou em conflito. James, não sei o que dizer. Ela respondeu honestamente. Muita coisa aconteceu. Isso não é algo que apenas palavras possam resolver. Eu sei, disse ele com um sorriso triste. Não estou pedindo nada. Só queria que você soubesse. E se um dia você estiver pronto para pensar em algo além do que aconteceu, estarei aqui.
Ana ficou em silêncio e James não pressionou. Ele se levantou, disse boa noite e saiu. Enquanto ele se afastava, Ana sentiu uma mistura de emoções. Por um lado, ela ficou aliviada por finalmente ouvir a verdade. Por outro lado, ela sabia que ainda havia muito para processar. Ela olhou para os meninos brincando no quarto e decidiu que, por enquanto, focaria neles. James estava tentando fazer as pazes, e talvez no futuro ela pudesse considerar o que ele havia dito. Mas por enquanto, sua prioridade continuava sendo proteger e criar os filhos. Meses se passaram desde a audiência final, e a rotina de Ana e James assumiu uma nova forma. Ele estava cada vez mais presente, não só na vida dos meninos, mas também no dia a dia de Ana. O relacionamento deles, inicialmente centrado nos filhos, começou a evoluir lentamente. Almoços casuais, conversas noturnas e momentos compartilhados com os meninos tornaram-se naturais, algo que nenhum dos dois imaginava ser possível. Um dia, durante uma ida ao parque, enquanto os meninos brincavam no escorregador, James se aproximou de Ana. Ele parecia nervoso, algo incomum para ele. Ana, estive pensando. Ele começou hesitante. Em nós, em tudo isso. Ela olhou para ele, esperando que ele continuasse. E quanto a isso, James? Talvez devêssemos tentar de novo. Não pelos meninos, mas porque eu quero. Quero mostrar a você que posso ser o homem que você merece. Ana ficou em silêncio por um momento, com os olhos fixos nos meninos ao longe. Os meses que passaram juntos mostraram a ela que James realmente havia mudado. Ele era mais humilde, mais paciente, e apesar de toda a dor, algo dentro dela sentia que talvez valesse a pena uma segunda chance. Não será fácil, James, ela disse finalmente. Há muita coisa que precisamos resolver. Ele assentiu, com um pequeno sorriso no rosto. Eu sei, mas estou disposto a fazer o que for preciso. Os meses seguintes foram um recomeço. James e Ana começaram a redescobrir seu relacionamento, agora mais maduro e tendo os meninos como foco central de suas vidas. Pequenos gestos tornaram-se significativos. Um jantar que ele preparou após um longo dia. Uma mensagem de incentivo que ela enviou quando ele enfrentou desafios no trabalho. E os momentos simples em que riram juntos, enquanto os filhos brincavam no quintal. Um dia, James levou Ana e os meninos para um piquenique em um campo de flores fora da cidade. Era um dia ensolarado com céu azul claro e uma brisa suave. Enquanto os meninos corriam entre as flores, James convidou Ana para passear com ele. Ele estava segurando algo nas mãos, mas manteve isso em segredo. Quando chegaram a um local isolado com uma vista deslumbrante do campo, James parou e olhou nos olhos dela. Ana, você é a pessoa que me mostrou o que realmente é o amor verdadeiro. Não apenas para mim, mas para nossos filhos. Você é a razão pela qual quero ser um homem melhor, um pai melhor. Quero que esta segunda chance dure para sempre. Quer se casar comigo? Ele abriu uma pequena caixa, revelando um anel simples, mas lindo, que parecia refletir a sinceridade de suas palavras. Ana sentiu lágrimas brotando em seus olhos. Durante muito tempo, ela imaginou o que faria se algo assim acontecesse. Mas agora, neste momento, a resposta era clara. Sim, James, eu irei. Os meninos, observando de longe, perceberam o que estava acontecendo e correram em direção a eles, gritando de alegria. Lucas foi o primeiro a perguntar: Mamãe, você vai se casar? Seremos uma família de verdade? Ana riu, ajoelhando-se para abraçá-los. Sim, meus amores, seremos uma família. Nos meses que se seguiram, os preparativos do casamento foram repletos de risadas e um caos divertido, principalmente com os meninos insistindo em ajudar em tudo. O grande dia chegou num jardim simples, rodeado de amigos próximos e familiares. Os meninos tiveram um papel importante em cada detalhe. Lucas carregou os anéis,
Noah enfeitou com flores. Liam fez um discurso adorável. E Oliver acompanhou Anna até o altar. Quando Anna e James trocaram votos, foi como se o passado finalmente tivesse sido enterrado. Eles estavam diante de um futuro que construíram juntos, superando todos os desafios ao longo do caminho. Após a cerimônia, a família comemorou com seus entes queridos. As crianças correram pelo jardim, enquanto Anna e James dançavam sob luzes. Ele a abraçou, sussurrando: "Eu prometo a você, Anna, farei você e os meninos felizes todos os dias da minha vida." Ela sorriu, seu coração se sentindo mais leve do que há anos. "Estamos juntos agora, James, e isso é tudo o que importa." Naquela noite, antes de dormir, os meninos surpreenderam os pais com um presente especial. Um álbum repleto de desenhos de momentos felizes em família. Na última página, escreveram em letras grandes e desajeitadas: "Nossa família é para sempre." Anna fechou o álbum, segurando-o contra o peito. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que a jornada, que começou com tanta dor, havia levado a algo lindo. Uma família construída com amor, paciência e vontade de recomeçar. A história de Anna e James é uma montanha-russa de emoções que atinge você bem no estômago. Uma história de desgosto, resiliência, redenção e a beleza confusa das segundas chances. Como leitora americana, me vi atraída para o mundo de Anna, sentindo a dor da traição quando James a deixou no altar. A força silenciosa que ela reuniu para criar 4 meninos sozinha, e a complexa mistura de raiva e esperança quando ele voltou a entrar em sua vida. É uma narrativa que reflete os altos e baixos que todos enfrentamos, envolta em uma luta distintamente humana que ressoa em qualquer pessoa que já teve que reconstruir depois que a vida os derrubou. O que mais se destaca é como ele captura o espírito americano de coragem, perdão e a crença de que nunca é tarde para reescrever sua história. Valores que vi agirem em minha própria vida e na vida das pessoas ao meu redor. A jornada de Anna começa com um soco na alma. Abandonada naquele que deveria ter sido o dia mais feliz de sua vida. Não consigo imaginar a humilhação que ela sentiu ao sair correndo daquela igreja, com todos os olhos voltados para ela, com o vestido branco arrastando na terra. No entanto, ela não deixou aquele momento defini-la. Em vez disso, ela juntou os cacos e se mudou para uma nova cidade, trabalhando incansavelmente em um café para construir uma vida para si mesma. Quando ela descobriu que estava grávida de quadrigêmeos, os riscos aumentaram ainda mais, mas sua determinação também. Esse é o tipo de tenacidade que os americanos celebram. Pense nas mães solteiras que fazem malabarismos com vários empregos, ou nos atletas oprimidos que desafiam as probabilidades. Anna não é uma super-heroína. Ela é apenas uma mulher que se recusou a desistir. E é isso que a torna tão identificável. A história dela me lembra a da minha tia, que criou 3 filhos sozinha depois de um divórcio complicado, sobrevivendo, mas nunca perdendo o sorriso. É um lembrete de que a força não é barulhenta ou espalhafatosa. Está nas escolhas silenciosas e cotidianas para continuar. James, por outro lado, começa como o cara que você quer odiar. Ele é o milionário que foge da noiva porque sua mãe puxa os cordelinhos, deixando Anna se defender sozinha. Sua covardia inicial é frustrante, mas também é humana. Quem não fez uma escolha idiota sob pressão? O que é atraente é como ele evolui. 5 anos depois, ver Anna com seus filhos mexe com ele. Ele não exige apenas um papel. Ele luta por isso, primeiro através dos tribunais e depois através de um esforço consistente. Essa mudança, de fugir para aparecer, fala de um valor americano fundamental: a redenção. Adoramos uma história de retorno, seja uma celebridade caída, encenando um renascimento, ou um amigo que finalmente se recompõe. A persistência de James, trazendo pipas e álbuns de fotos, não se trata de grandes gestos.
Trata-se de provar que ele está nisso por muito tempo. Isso me fez pensar no meu antigo colega de faculdade, que transformou todo mundo em fantasma depois de um rompimento, apenas para retornar anos depois, humilde e pronto para consertar as barreiras. As pessoas podem mudar, e esta história nos desafia a acreditar nisso. A tensão com Margaret adiciona uma camada de drama que parece saída de um filme da Lifetime. Intrigante, manipuladora e desesperada para manter o controle. Ela é a vilã contra quem você adora torcer, espalhando boatos e mexendo os pauzinhos para minar Anna. Mas sua queda, quando Evelyn expõe seu papel na decisão de James, é uma reviravolta satisfatória. É um clássico tropo americano. A verdade vence e o oprimido obtém justiça. A saída de Margaret da história, amarga e sozinha, reforça que a manipulação pode trazer vitórias a curto prazo, mas é a autenticidade que dura. Já vi isso acontecer na minha própria comunidade, onde os fofoqueiros eventualmente são denunciados, e as pessoas que permanecem reais saem vitoriosas. É uma lição de integridade. Você não pode falsificar o caminho para uma vida significativa. O que realmente me impressionou foi a batalha interna de Anna pelo perdão. Quando James confessa que ainda a ama, não é um momento de conto de fadas onde tudo está resolvido. Ela está dividida, o que é compreensível depois de anos carregando essa dor. Sua hesitação parece autêntica. Os americanos valorizam a independência e a autoproteção, especialmente após a traição. Mas a sua eventual escolha de lhe dar uma segunda oportunidade não é fraqueza, é coragem. É o tipo de coragem que vi em meus pais, quando eles passaram por uma fase difícil em seu casamento, optando por reconstruir em vez de ir embora. A decisão de Anna de se casar com James não é uma questão de esquecer o passado. Trata-se de construir um futuro com os olhos bem abertos. Esta é uma conclusão poderosa. Perdoar não significa apagar a dor. Significa escolher o crescimento em vez do rancor. Os meninos, Lucas, Noah, Liam e Oliver, são o coração desta história. A sua inocência e alegria, desde empinar pipas até fazer desenhos de família, lembram-nos o que está em jogo. A jornada de Anna e James não envolve apenas eles. Trata-se de criar um mundo estável e amoroso para seus filhos. Como pai, isso me atinge. Penso nas vezes em que engoli meu orgulho ou passei pela exaustão por causa de minha filha. A história ressalta uma verdade universal. A família não é perfeita, mas vale a pena lutar por ela. Os meninos chamando James de papai e fazendo aquele álbum Nossa Família é para Sempre? Essa é a recompensa. O belo e confuso resultado de duas pessoas que escolhem se curar. Então, qual é a lição de vida aqui? Para mim, trata-se de resiliência, redenção e do poder de aparecer. Anna nos ensina que você pode sair do fundo do poço com coragem e graça. Sem desculpas, apenas ação. James mostra que nunca é tarde para reconhecer seus erros e fazer as pazes. Mas é preciso trabalho, não palavras. Juntos, eles provam que o perdão é uma escolha, não um sentimento. E vale a pena quando o que está em jogo é o amor e a família. Na minha própria vida, apliquei isso deixando de lado velhos rancores, como aquele colega de faculdade, e concentrando-me no que importa agora. Também aprendi a continuar aparecendo, seja nos jogos de futebol dos meus filhos, ou nas conversas difíceis com minha esposa. Os americanos valorizam o trabalho árduo e as segundas oportunidades, e esta história incorpora ambos. Na prática, eu diria: não deixe que o orgulho ou o medo o impeçam de reconstruir o que está quebrado. Se você machucou alguém, reconheça isso e se esforce para consertar, como James fez com aqueles pequenos e consistentes atos. Se você se machucou, como Anna, reserve um tempo, mas não feche a porta para as possibilidades. As pessoas podem surpreendê-lo.
E se você estiver no meio do caos, concentre-se no porquê. Para Ana, foram os filhos dela. Para você, podem ser seus próprios sonhos ou entes queridos. A vida é muito curta para ficar preso no ontem. Esta história não é apenas entretenimento. É um espelho. Pede-nos que olhemos para as nossas próprias escolhas, para a nossa própria capacidade de crescimento. Eu classificaria como 8 em 10. Não é perfeito, mas é real, cru e vale a pena. É um lembrete de que finais felizes não são distribuídos. Eles são construídos, um passo teimoso e esperançoso de cada vez. Obrigado por ficar conosco durante a incrível jornada de Ana e James. Se esta história comoveu você, ou fez você pensar 2 vezes sobre uma segunda chance, clique no botão curtir e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever e tocar o sino para nunca perder nosso próximo passeio emocionante. Deixe um comentário abaixo. Você acha que Ana tomou a decisão certa ao perdoar James? Adoraríamos ouvir sua opinião. Vejo você no próximo vídeo. Continue incrível!